Olá, amigos. Um abraço a todos vocês. Aqui é Valdeci Ferreira Nunes. Amigos, deixa eu falar algo aqui. Todo mundo sabe que eu faço vídeo e 99,9% dos meus vídeos são vídeos feitos a respeito da palavra de Deus. São vídeos feitos a respeito de Deus. Presta atenção no que eu vou dizer, tá? Capítulo e versículo da Escritura é coisa de homem, entendeu? Originalmente, os livros que contam a história de Deus, que fala da existência de Deus, que revela a existência de Deus, que revela a existência de anjos, que revela os homens fiéis da época, nesses livros não existia capítulo e versículo. Isso é coisa de homem. E as traduções também pode haver algum erro aqui, porque há palavras que não tem como traduzir. E você tem que entender o que a pessoa quer dizer para você traduzir para o idioma que você queira. Então, por que eu estou dizendo isso? Tem vezes que eu misturo capítulo e versículo. Tem vezes que eu falo o capítulo e o versículo certo, mas do livro errado. Então, há erros. Então, na parte humana, tá? Na parte humana, há erros. Pode haver erro meu, pode haver erro de quem traduziu a escritura, há erro de gramáticas, há erro. Agora, o que vocês têm que entender é isso aqui. A palavra, o conteúdo da palavra, não o som. Não o som. Um tem um som mais grave, o outro mais agudo. Não o som. A palavra, o conteúdo da palavra, a lógica da palavra. Aí, palavra é o Espírito. O Espírito do fiel não tem pecado, não tem erro. Não pode haver erro no que eu falo. Não pode haver erro nas verdades que eu falo. Porque se a palavra que eu falo é de Deus, o Deus não erra. Entendeu? Então, se tem erro na minha doutrina, nos meus ensinamentos, então não é de Deus. Os ensinamentos de Cristo não tem erro. Entendeu? Não pode. Agora, como é que você nunca vai errar ensinando a palavra de Deus? Primeiro, você tem que ter Deus dentro de você, porque só Deus não erra. Você tem que ter a palavra dele dentro de você. Entendeu? Você tem que ter a palavra dentro de você. E a palavra de Deus não tem defeito. Você tem que ser meramente um repetidor da palavra de Deus. Você tem que ensinar só a palavra de Deus. Aí não tem erro. Os seus pensamentos, as suas ideias, as suas convicções, pode ter erro. O homem erra e o homem acerta. Todos nós pecamos, todos nós erramos. Deus não. A única palavra que não tem pecado, que não tem erro nenhum é de Deus. Então, tudo que eu falar que é a palavra de Deus, não pode ter defeito. Se tem, não é a palavra de Deus. É minha, e se é minha, e se tem defeito, é do diabo. Então, em todos os meus vídeos, e em tudo que eu escrevo, tá? Que eu publico, o conteúdo, não pode ter erro.
certamente vai ter erro de gramática, vai ter erro de não lembrar do livro A, do livro B, confundir os versículos, aí vai ter erro, o erro humano. Na palavra, que é obra de Deus, não pode ter. Deus não erra. Entendeu? Deus não erra. Então, exemplo, uma pregação, eu estou com, sei lá, 3 anos de Facebook, eu não lembro agora. Um vídeo que eu falei lá no começo, que eu publiquei lá no começo, e o que eu estou falando aqui agora, se eles entrarem em contradição, não é Deus. Deus não entra em contradição com ele mesmo. Entendeu? Se o que eu falei lá atrás é diferente do que eu falo hoje, não é Deus. Pode ser diferente, mas concordando entre si. Pode ser diferente, sendo mais profundo, mas jamais entrando em contradição. Deus não entra em contradição com ele mesmo. É simples, ué. Se Deus nunca mentiu, é verdade lá, é verdade hoje e é verdade para sempre. Se a doutrina que eu ensino aqui é contrária à doutrina que eu ensinei lá atrás, não foi Deus que ensinou essa doutrina. Porque Deus não erra. É impossível doutrinas que é contraditória entre si, que ambas seja de Deus. Deus não fala contra si mesmo. É impossível uma igreja, homem, não estou falando de placa, uma igreja, a igreja é o homem, tá? A igreja somos nós. A igreja que vai ser salva é o homem, não é a 4 paredes, não é o papel, não é os documentos dessa igreja, não. É o homem interior, não é nem a carne, é o homem interior, o homem espiritual. Essa é a igreja verdadeira. A igreja verdadeira você não vê com esses olhos. É o homem interior, o homem espiritual. É o que salva. Esse corpo fica aqui. Se esse corpo fosse bom, seria salvo. Deus levaria ele para o reino dos céus. Então, na igreja homem, a igreja espiritual, a igreja verdadeira, o que ela ensinou há 10 anos atrás, ensina hoje. O que ela ensinou há 1 mês atrás, ensina hoje, é a mesma coisa. Não entra em contradição. Pode ser mais profundo, mas não entra em contradição. O que a igreja ensinou há 100, 200, 300, 500, 1000 anos atrás, e ela ensina hoje, e vai ensinar daqui 1000 anos, não pode haver contradição entre essas pregações. Deus jamais entrou em contradição contra ele mesmo. O que Deus disse que é há 10, 20, 30, 100, 200, 500, 1000 anos, 2000 anos atrás, é hoje, vai ser amanhã e sempre será. Sempre será. Então, se Deus falou pela minha boca, lá atrás, ele falou hoje e fala amanhã a mesma coisa. Toda igreja, homem, que afirma que a palavra que ele pregou lá atrás é a de Deus, e que a palavra que ele prega hoje também é de Deus, mas que ela se contradiz, ele é falso. Ele é falso. E falso é mentiroso, e mentiroso é filho do diabo. Errar é humano.
Então aquela palavra lá atrás não foi de Deus, foi de você, humano. Aí é normal. Mas se você continua falando, não, era Deus que falou lá. Mas então, não é Deus que está falando agora. Não é também. Entrou em contradição? Está errado. Está errado. Não vou dizer nome porque vai ficar pessoal. Eu não gosto de pregação pessoal. Tá? É para vocês entenderem só. Uma profeta disse lá atrás que o mundo acabaria. E aí não acabou nada, ela deu as datas então. E aí dizem que ela afirma, na história dela está escrito, no livro dela está escrito, que ela diz que a mão de Deus estava encobrindo, e aí ela não viu. Não. É simples. Deus falou, acontece. O mundo vai acabar tal ano. Vai acabar. Não acabou? Não foi Deus. Então foi o diabo. Ou a pessoa inventou. A pessoa inventou a história, é o diabo na cabeça dela. Não foi Deus. Então ela mentiu. É falsa. Tenho alguém, no meu tempo de moleque, no meu tempo de garoto, que ensinava que Deus revelou para ele que o mundo acabaria em 2000. Ou algo parecido. Ele deu a data. Ou em 1999, sei lá. Eu não lembro direito a data. Acabou, não. Ele mentiu. Não foi Deus. Então ele estava a serviço da mentira. Ele estava a serviço do diabo. Ele foi falso. O que Deus falou, fala para sempre e acontece. Isso acontece hoje em dia, hein? Se eu falar para você, o teu filho vai ser, exemplo, um pastor. Não cumpriu, não foi Deus. E se eu falei que foi Deus que falou, eu menti. Eu estava com o diabo na ocasião. E se eu não arrependo, continuo com o diabo. É simples, gente. O que Deus falou, acontece. O que Deus falou, acontece. Se não acontecer, é do diabo. Então, ó, toda a igreja, todas as igrejas que estão aí, eu estou falando do homem, não de placa. Todas as igrejas que estão aí. E que ensinou uma doutrina lá atrás de um jeito. Hoje ensina diferente. E amanhã ensina lá diferente. Ela não é a igreja de Deus. Essa doutrina que ela ensina não é de Deus. Porque a doutrina que Deus ensina, ela vale eternamente. A doutrina que os apóstolos, igreja de Deus, ensinou, é porque é Deus que estava dentro deles ensinando. Vale para sempre. Palavra de Deus é eterna. Palavra de Deus vale eternamente. Não de Deus é eternamente. O sim de Deus é eternamente. Veja bem, alguém pode dizer, e o Velho Testamento não é diferente da agora. O Novo Testamento é o pacto que Deus fez com o homem mediante Jesus Cristo. Mas tudo que Jesus Cristo falou estava escrito na lei e nos profetas que ele falaria. É simples. Cristo falou há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, o que Deus revelou para os profetas que ele faria. Tudo que Cristo falou, ensinou, estava escrito na lei e nos profetas que ele faria. Ele não mudou uma vírgula, ele disse que cumpriu tudo. Cristo fala e Cristo não mente. Tudo que Cristo falou estava cumprindo na lei e os profetas. E vale eternamente. É uma doutrina eterna. Não se muda uma vírgula. Como o apóstolo São Paulo disse. Não ultrapasse o que está escrito. Foi Deus que mandou. Ide por todo mundo, fazer discípulo de todas as nações, ensinando tudo que eu mandei.
Pode passar 10 milhões de anos. Tudo que eu mandei. E tudo que ele mandou, os apóstolos ensinaram. Tudo que os apóstolos ensinaram é o tudo que Cristo mandou. Vale eternamente. Não se muda uma vírgula. Jeremias, exemplo. Jeremias não, exemplo. Isaías, segundo registros históricos, viveu 700 anos antes de Cristo vir ao mundo. Cristo já existia, tá? Antes dele vir ao mundo. Valeu para Cristo. Ele leu aqueles escritos e seguiu a risca. Não mudou uma vírgula. Ele fala. Ele cumpriu a lei e os profetas. Sem mudar uma vírgula. 700 anos. Ele cumpriu o que está lá. 2000 anos depois, você não pode mudar o que o profeta Cristo falou. Seguem o exemplo de Cristo. Ele não mudou uma vírgula do que está escrito. Todas as mudanças que ele fez, estava escrito na lei e nos profetas que ele faria. Ele não mudou uma vírgula e fez. E por que você agora quer mudar? Não tem cabimento. Não ultrapasse o que está escrito. Não saia disso, ó. Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, ensinando tudo que Cristo mandou. E tudo que Cristo mandou, os apóstolos ensinaram. Então você tem que permanecer no tudo que Deus mandou. Procure o que os apóstolos ensinaram e ensina. Só o que os apóstolos ensinaram. Qualquer coisa fora disso é falso, é do diabo. O apóstolo São Paulo diz: se um de nós ou um anjo vir aqui na terra e ensinar outro evangelho a não ser o que ele ensina, e o que ele ensina é o de Deus, é anátema, é falso, é do diabo, é de Satanás. Apóstolo Paulo falou. E ele falou porque ele permaneceu no tudo que Cristo mandou. Não muda uma vírgula. Se mudar, é do diabo. Um abraço a todos e que Deus nos abençoe.